O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou a possibilidade de aceitar a abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo o parlamentar, os últimos episódios são acirramentos criados artificialmente. Pacheco disse que o Senado não servirá para fazer cortina de fumaça ou criação de discurso eleitoral. Se cabe à presidência do Senado Federal a avaliação de impeachments, de pedidos de impeachment de ministro supremo, como cabe ao presidente da Câmara o juízo de admissibilidade em relação ao impeachment de presidente da República, são requisitos constitucionais e regimentais que impõem obrigações. E o que eu tenho buscado dizer sempre é que nós precisamos de pacificação, nós precisamos de ordem, de organização de ideias, de estabelecimento de prioridades, porque esses acirramentos, por vezes criados artificialmente para poder desviar foco, fazer cortina de fumaça ou criar discurso eleitoral, eles não calharão no Senado Federal, porque nós temos compromisso com os problemas verdadeiros e reais do Brasil, e é nisso que nós vamos trabalhar até o momento do período eleitoral, que é natural que haja o foco nas eleições. Mas até lá nós temos alguns meses de boa produtividade no Senado. Quem quiser trabalhar e nos ajudar vai ser muito bem-vindo. No entanto, ao ser questionado sobre a possibilidade de se criar uma comissão parlamentar para investigar as supostas irregularidades do Ministério da Educação, o presidente do parlamento não descartou e pediu cautela. Todo o requerimento de comissão parlamentar de inquérito, havendo seus requisitos legais e constitucionais, objetivos e subjetivos, havendo elementos, obviamente sendo um direito da minoria, é o caminho de instalação. Agora, é preciso ter muita responsabilidade nesse momento do Brasil, de muito desgastamento entre as instituições, no momento que se exige a união nacional, que nós temos um período eleitoral muito acirrado, inclusive. É muito importante nós termos cautela em relação a instrumentos do legislativo que possam soar com um viés eleitoral. Após autorizar a instalação de um grupo para atualizar a lei do impeachment, o senador Lazier Martins criticou o fato de apenas o presidente do Senado ter o poder de acatar os processos de impeachment e reforçou o projeto apresentado em 2019 para tirar esse poder monocrático da mão do comandante da casa. Nesta quarta-feira, Rodrigo Pacheco recebeu o pré-candidato à presidência Ciro Gomes e seu irmão, o senador Cid Gomes, em Brasília. Segundo o parlamentar, o tema do encontro foram os principais problemas do Brasil e encaminhamentos que ele fez como presidente do Senado para buscar soluções ao país. Pacheco ainda exaltou Ciro Gomes, dizendo que ele demonstrou profundo conhecimento dos temas e soluções para o desenvolvimento do Brasil. Quero te ouvir, José Maria Trindade, sobre as falas do presidente do Senado. Olha, o senador Rodrigo Pacheco só pensa na reeleição. Ele não será candidato ao Senado, né? Ele tem ainda mais 4 anos de mandato, o mandato de senador é de 8 anos, mas ele quer ser reeleito a presidente do Senado. Está pavimentando a estrada e por isso mesmo ele não aceitou ser o candidato do PSD. Chegou a ser lançado pelo presidente Gilberto Kassab, mas depois ele procurou o PSD para dizer, olha, eu tenho que fazer uma opção entre a candidatura, já estou sendo cobrado aí para falas, conversas, e eu tenho que presidir o Senado, e desistiu. O objetivo dele é a reeleição para o Senado Federal. Daí essa posição em cima do muro. Considerar que a situação atual, a agressividade com que o Supremo Tribunal Federal age sobre o governo federal e sobre o Congresso Nacional como um fator menor é desconhecer as competências e o poder do Congresso Nacional. Esta prisão, porque o deputado Daniel Silveira está, na verdade, preso a uma tornozeleira, né? Esta tutela, que há uma tutela do ministro Alexandre de um deputado federal no exercício do mandato ser considerado como ato vazio, é não conhecer o que é o parlamento brasileiro. Isso não é artificial, é uma realidade. O Congresso Nacional está sendo controlado externamente por uma tornozeleira eletrônica e sem motivo real, porque, segundo o voto do ministro Cássio Nunes, né, não existe na legislação brasileira nenhuma lei, não existe na legislação brasileira nada que possa justificar esta prisão
do deputado Daniel Silveira a uma tornozeleira eletrônica e a esta tutelagem. Isto não é artificialismo. Por outro lado, eu concordo com o senador Lesier. Veja bem, não sei onde inventaram, não sei quem deu esse poder ao presidente do Senado de não levar o assunto para o plenário. A autoridade máxima do Senado Federal é o plenário do Senado Federal. Para lidar entre poderes, é o plenário do Senado Federal. Por isso que nós falamos aqui sobre o plenário do Supremo para decidir assuntos importantes, como relações entre poderes. Então, a autoridade máxima do Senado é o plenário. A segunda autoridade máxima no Senado nem é o presidente, mas a mesa diretora, o colegiado, a mesa diretora. E em terceiro lugar, vem o presidente, que é um ordenador dos trabalhos. Então, eu entendo, como muitos e como o senador Lesier, que ele não tem essa competência de definir se leva ou não no plenário. Assim como um requerimento de criação da CPI, ele tem que levar ao plenário, ele tem que publicar, um pedido de impeachment, ele tem que levar ao plenário. Se ele negar o pedido de impeachment, haverá a possibilidade de senadores apelarem ao plenário, que é a autoridade máxima do Senado Federal. Eu sei que não é um ato corriqueiro abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que não é tão comum assim, mas é preciso colocar isso no ordenamento jurídico que já existe. Isso está na Constituição. Assim como era estranho o impeachment de um presidente da República. O Collor de Mello, no início ali, todo mundo assustava. Aí depois viram que não, está na Constituição, é para ser usado. Senão, não estaria na Constituição. Então, repito, isso tem que ser levado ao plenário e não parar nas mãos de uma pessoa, do presidente do Senado. Ana, deixa eu te ouvir sobre esse assunto. Bem, Aros, ele fala em cortina de fumaça, né? Fica a pergunta aqui ao senador Rodrigo Pacheco se inconstitucionalidades cometidas por ministros do Supremo Tribunal Federal, se isso é apenas cortina de fumaça, né? Se vilipendiar a Constituição, como Alexandre de Moraes tem feito, se isso é apenas cortina de fumaça. Depois ele fala em responsabilidade, sobre as responsabilidades, aquela retórica bonita, as responsabilidades, democracia, ele coloca aquelas palavrinhas-chave. Mas e a responsabilidade do Senado como a ferramenta institucional dentro da nossa Constituição de exatamente trazer para o plenário questões pertinentes a possíveis inconstitucionalidades cometidas por ministros do Supremo Tribunal Federal, que aqui, no caso, Alexandre de Moraes, não são nem possíveis mais, está aí para todo mundo ver. Depois, ele fala de uma maneira como se ele conversasse com o povo de uma maneira orgânica, no entanto, o senador teve aí suas redes fechadas, né, suas redes sociais fechadas durante muito tempo, abriu recentemente. Então, não sei se ele quer ouvir o que o povo tem a dizer. A verdade é essa. Ele fala em prioridade também, mas eu convido o senador a perguntar o que ele acha que a prioridade da nação é em relação a todo o contexto político. Vimos no último 7 de setembro qual foi a pauta número 1 de milhões de pessoas nas ruas. Parar, frear exatamente as inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal. E aí a grande pergunta também é quando vamos ter o final, aí o término do foro privilegiado, porque se não discutirmos isso e não forçarmos os nossos parlamentares a passar, né, o PL que coloca aí o extermínio ao foro privilegiado, nós vamos ter isso, exatamente senadores sentados no sofá do STF, o STF protegendo os senadores e assim por diante. Olha, Aros, para finalizar, infelizmente nós não temos homens de coragem no Brasil, são poucos parlamentares que têm coragem de enfrentar a tirania judiciária no Brasil e enfrentar o que realmente tem que ser feito. Eu deixo para o senador Rodrigo Pacheco
a palavra que eu mais estou lendo aqui no nosso chat, já com mais de 120 mil pessoas ao vivo nas plataformas digitais. A palavra mais dita para o senador é covarde. E para você, Fiuza, 3 minutinhos. Não, o Rodrigo Pacheco falou, foi sem máscara elogiar o Ciro Gomes e botou a máscara para dizer que é subserviente ao STF. De fato, dizer que é subserviente ao STF sem máscara é difícil. Então, talvez seja esse o critério que ele segue. Ele estava ali falando ao consórcio, né? Ele estava dando a boa notícia ao consórcio de que ele não vai mexer com o STF. Bem, ele está se omitindo, evidentemente, da sua obrigação constitucional. Ele deveria, no mínimo, afirmar que é importante que a sociedade e a institucionalidade discuta e reveja atos de todas as instituições. Ele não se apresentou aí como um homem da harmonia, da paz, da tolerância. Então, isso só pode haver com discussão. Isso aí, sem discussão, é arbitrariedade. Existe um movimento no Senado para convidar o ministro Alexandre de Moraes para explicar as suas medidas. Para o jurista Ives Gandra, por exemplo, como declarou ao mestre Augusto Nunes no programa Direto ao Ponto, o ministro Alexandre de Moraes colocou a Lei de Segurança Nacional acima da Constituição, num dos seus atos, inclusive que levou à prisão de um parlamentar. Parlamento é onde trabalha o Rodrigo Pacheco, e não só trabalha, ele é o presidente do Congresso Nacional. Ele não fala sobre isso, mas existe um movimento, né, de senadores querendo convidar. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes deveria ir. E o presidente Rodrigo Pacheco deveria apoiar essa ida. Porque se ele é um democrata e ele está apostando tanto na harmonia, ele não deve ter nenhuma preocupação com a explicação dos atos do Supremo Tribunal Federal, os atos recentes, que são questionados em vários setores respeitáveis, como já falei, da sociedade. Mas, aparentemente, tanto ele quanto o presidente da Câmara, nesse momento, apostam tudo, absolutamente tudo, no projeto da lei da mordaça. Aí eles não vão precisar explicar mais nada para mais ninguém, só para o consórcio. Augusto. Um dos amigos que abastecem o nosso programa com informações confiáveis acaba de fazer um lembrete a mim que mostra que, além de covarde, o presidente do Senado está agindo como espertalhão. Vamos botar os pingos nos is. Ele é o sócio principal de um escritório de advocacia que trabalha em favor da empresa responsável pela tragédia de Mariana, quando houve a ruptura de uma barragem de dejetos. Eles defendem a causa da empresa, que está interessada em reduzir ao mínimo a indenização paga às vítimas, se possível, a nada. Esta causa chegou ou está chegando ao Supremo Tribunal Federal. Tecnicamente, o nosso presidente do Senado está desligado da empresa, só que ele continua como sócio. Então não é o acaso só que faz ele tomar essa decisão pusilânime, fazer essas declarações. Não é só porque o Senado está infestado por réus do Supremo, passados, presentes e futuros. É também porque ele está pensando em dinheiro. Ponto.